Bom dia, que a graça e a paz do Senhor seja com todos vocês. Hoje vamos falar um pouco sobre casamentos. Vamos começar pelo primeiro livro da Bíblia, Gênesis, que fala em Gênesis 2, 23 ao 24, diz assim: E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto deixará o varão o seu pai e sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E em Mateus, vamos aqui. Mateus 19, 6 fala assim: Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Disse-lhes então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? E disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas, ao princípio, não foi assim. Assim como a palavra do Senhor fala, né? Que no princípio de tudo que aconteceu, foi falado sobre casamentos. Vamos aqui em Coríntios, deixa eu ver aqui, 1 Coríntios 13, 4 ao 7. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não foge com justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eu li em 1 Coríntios e fala assim. E vamos agora em Provérbios, que fala sobre casamento, alguns versículos que falam sobre casamento aqui na palavra do Senhor. Em Provérbios 18, 22 diz assim: O que acha uma mulher, acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. O pobre fala com rogos, mas o rico responde com dureza. E vamos voltar aqui em Gênesis 1. Gênesis 1. 26, que fala assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus o abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Aleluias. Oi, Nathalie. Em Provérbios 18, assim, também fala. É Provérbios 18, 22. E vamos aqui em Efésios.
Ai, Jesus é maravilhoso. Ele deixou um manual aqui de vida para nós, que na Bíblia fala tudo sobre nossas vidas, sobre o que devemos fazer, como devemos agir. 5:22 diz assim: Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com lavagem da água e pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, devem os maridos amar suas próprias mulheres, como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborrece a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Que Deus glorioso, né? Que fala aqui sobre... foi em Coríntios 13:7. Mas aí tá falando sobre a caridade. Oh, Deus é maravilhoso, que tem nos sustentado, tem deixado a palavra dele para nos ensinar conforme seja a vontade do Senhor. Agora eu tô lembrando que antes de eu vir para a Holanda, eu orei. Eu falei com o Senhor, disse: Senhor, eu quero fazer somente a tua vontade. Se não for a tua vontade, eu não quero ir para esse lugar se não for para fazer o teu querer. E o Senhor, ele preparou tudo para que eu pudesse vir para esse lugar, mas foi muito sofrimento. Foi muito desgastante para mim, porque eu passei por muitas aflições, passei por muitas coisas que não desejaria a ninguém. Mas o Senhor, ele me deu sabedoria, me ensinou a ser uma mulher sábia. E eu continuei orando, falando com o Senhor, pedindo direcionamento ao Senhor para resolver toda a situação da minha vida e poder estar junto com meu marido, que hoje eu estou, né? E o Senhor, ele preparou tudo, preparou o nosso casamento, assim como o Senhor falou. E para quem acredita em revelação, Deus falou para mim, né, que eu ia encontrar o meu marido, que ele era uma pessoa de Deus, que ele era uma pessoa temente ao Senhor. E também Deus usou a minha mãe para falar que Deus estava preparando uma pessoa para mim, e falou todas as características do meu marido. E eu, ai meu Deus, e eu pensando só em mim, que ilusão. Isso não é verdade no meu coração. Mas aí depois Deus mostrou o que era, que tudo que ele prometeu, ele cumpriu. Ele cumpriu que eu vinha, né? E antes de eu conhecer meu marido, eu fui para uma oração com a Irmandinha. A Irmandinha que ainda vai ver esse vídeo e vai lembrar que ela disse: Irmã Dayana, vamos para uma oração na casa da minha irmã, que lá vai estar uma missionária muito usada nas mãos do Senhor. Aí eu fui com as meninas, né? Aí quando chegamos lá, Deus usou uma mulher para mim e disse: olha, o Senhor, ele vai te levar fora do Brasil. Tu vai morar fora do Brasil para fazer a minha vontade, para fazer o meu querer. E esses dias eu tava lembrando, eu disse: fala, Senhor, como tu é tremendo. E naquela hora que a mulher tava falando isso pra mim, eu disse: como é que eu vou pra fora do Brasil? É impossível neste momento.
mas não há nada impossível para Deus. Eu lembro daquelas palavras daquela mulher ainda hoje, que Deus usou ela tremendamente para mim. Eu estava passando por uma situação muito, muito, muito difícil. Meu coração estava em pedaços. E toda mulher que já foi rejeitada, que já foi iludida por uma pessoa, sabe neste momento que eu estou falando. Que naquele momento o Senhor ele me deu esta palavra de refrigério para a minha alma, para me alegrar, mas eu não sabia que qual coisa tremenda o Senhor estava preparando para mim, né? E hoje eu sou grata a Deus porque o Senhor restaurou a minha família, restaurou a minha vida, trouxe honra para a minha casa novamente. O Senhor, tudo que Ele prometeu, Ele cumpriu, porque o Senhor não deixou que eu seja envergonhada, não deixou que eu fosse humilhada mais. O Senhor, Ele cumpriu tudo que Ele prometeu na minha vida. Ele prometeu e Ele cumpriu, porque Ele é Deus, Ele é um Deus de promessa, mas quando Ele promete, Ele cumpre todas essas coisas. E esses dias eu estava lembrando, eu disse, fala Jesus, o Senhor falou comigo que eu ia para fora do Brasil e hoje eu estou morando fora do Brasil e eu fico lembrando daquelas palavras que aquela mulher estava falando e ao mesmo tempo eu estava fazendo prova com Deus, porque no momento que eu estava não tinha como eu ir para fora do Brasil com 2 crianças. Mas o Senhor, Ele preparou tudo. Eu quero te dizer, nesta manhã, que você que tem uma promessa do Senhor, uma promessa de casamento, uma promessa de restauração na sua vida, creia que o Senhor, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir na sua vida. Se o Senhor, Ele tem falado, Ele tem dito que vai preparar uma pessoa para você, que vai fazer o seu casamento. Creia no Senhor. Creia que se o Senhor Ele prometeu, Ele cumprirá. E eu me lembro agora nessa manhã daquelas palavras que a mulher disse. Eu nunca tinha visto aquela senhora na minha vida. E o Senhor assim foi tão tremendo falando através da boca daquela mulher para a minha vida e dizendo, né, que o Senhor Ele ia fazer todas essas coisas. E um certo dia, eu muito triste, eu disse assim, eu orei e falei assim com o Senhor, Senhor, eu não quero mais uma pessoa que me afaste da tua palavra, que me afaste do teu caminho. Eu quero uma pessoa que seja junto comigo, seja carne da minha carne, sangue do meu sangue. Porque eu quis falar assim, que eu queria uma pessoa que fosse temente ao Senhor, que fosse uma pessoa que conhecesse a palavra do Senhor, que fosse uma pessoa temente a Deus, assim como eu sou. E aquilo me entristecia, eu disse, Senhor, eu não aguento mais, eu preciso de uma solução da minha vida, porque eu só tenho tido desilusões, só tenho tido frustrações com pessoas que muitas vezes querem se aproveitar de nós e a gente não tinha visão celestial, não tinha visão espiritual para entender todas essas coisas. E o Senhor, Ele estava trabalhando em silêncio. E eu dizendo, Senhor, o que é que eu tenho feito? O que é que eu preciso fazer? E o Senhor, tudo Ele faz em oculto para as nossas vidas e a gente não entende nada. O Senhor às vezes está trabalhando e nós não entendemos nada. E eu naquele deserto, eu dizendo, Senhor, eu não aguento mais esse deserto. Senhor, que seja feita a tua vontade. Se o Senhor não preparou, não vai preparar mais uma pessoa na minha vida. Eu dizia desta maneira para o Senhor. Então eu quero viver somente para ti, Jesus. Eu não quero mais ninguém. Se essa pessoa não for temente à tua palavra, eu não quero mais ninguém, eu dizia para Deus. E um certo dia, eu pensando na minha vida, eu disse,
eu vou entrar num site de relacionamentos. Eu sei que isso não é de Deus, mas eu entrei para conhecer uma pessoa de longe, para conversar. E eu coloquei uma pessoa de longe. Eu disse, não, eu vou colocar uma pessoa de longe que pelo menos não vai querer ter nada comigo, vai só conversar comigo, vai só para me sentir melhor, me sentir que eu ainda estava viva, que ainda tinha esperança para mim. E eu entrei e fiz lá todo o cadastro, tudo bonitinho. Aí um certo dia eu vi aquele homem louro dos olhos azuis e eu fiquei, Jesus. Aí eu peguei e dei um bom dia para ele e eu não falava nada dessa língua holandesa, nada, vezes nada. E o Senhor começou a me dar sabedoria para falar. Eu baixei um tradutor para mim poder me comunicar com ele, poder entender o que ele estava me dizendo. E a partir do momento que a gente começou a conversar, pronto, a gente não conseguimos mais ficar longe um do outro. As coisas, quando são de Deus, ela acontece simplesmente sem a gente entender. E eu entrei ali só para conversar, para me sentir melhor, para mim saber que o Senhor, ele tinha feito e ainda ia fazer algo pela minha vida. A primeira coisa que eu perguntei a ele, eu disse assim, qual a sua religião? Ele pegou e disse que era cristão, cristiano, que aqui fala cristiano. E eu entendi que ele era cristão, e eu já fiquei assim, encantada, porque ele era um cristão, que ele era uma pessoa temente a Deus, e em cada palavra que ele falava, ele comentava e falava sobre Deus. Aí eu falava assim, Jesus, não é possível, como é possível? Eu botei uma pessoa de bem longe para mim poder apenas conversar, me sentir melhor, e o Senhor vai e prepara uma pessoa para mim, conforme eu tinha orado, né, que eu tinha pedido ao Senhor. E o Senhor, ele preparou naquele momento e eu não sabia ou entender o agir do Senhor. Porque como a palavra do Senhor diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Jesus. Que os nossos pensamentos são muito pequenos do que o do Senhor Jesus. Ele tem grandes coisas preparadas para nós e nós não entendemos. E eu quero dizer para você nesta manhã que se você que ainda tem esta promessa do Senhor na sua vida, de casamento ou de encontrar uma pessoa, que você possa crer neste Deus, porque eu não acreditava. Eu lembro quando eu era jovem, vinha revelações para mim e aquilo me incomodava, porque eu não acreditava que o Senhor, ele entrava na nossa vida sentimental. Mas isso é mentira de Satanás. Ele entra assim em todas as áreas da nossa vida. O Senhor, ele entra se nós assim nos permitirmos o Senhor entrar. Então, o Senhor, ele preparou esta pessoa que hoje é meu marido para que fosse casar. O Senhor preparou tudo, porque isso era a promessa do Senhor. E o Senhor, ele restaurou a minha vida, ele restaurou tudo que estava perdido. E eu vou ler aqui, deixa eu ver, já saí da página. Deixa eu voltar aqui. Só para falar, toca aqui em Colossenses 3:14, que diz assim: e sobre tudo isto revesti-vos da caridade, e que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. Hoje eu sou muito agradecida ao Senhor, porque o Senhor, ele colocou uma pessoa na minha vida, uma pessoa que é temente ao Senhor, que não faz as coisas sem perguntar a Deus. Isso é muito lindo. Isso é muito lindo de ter uma pessoa que tudo ele pergunta ao Senhor. Pergunta ao Senhor se é assim, desta maneira, ou se não é. Muito lindo ter uma pessoa que
é temente ao Senhor, uma pessoa que te leva para os caminhos do Senhor, uma pessoa que faz você acreditar mais ainda no Senhor e saber que todas essas coisas o Senhor ele prometeu. Então que o Senhor ele possa fazer a sua vontade nas nossas vidas, possa entregar tudo que ele tem feito. Tudo que o Senhor ele prometeu, ele vai cumprir. Isso não é mentira. E eu lembro que todas essas promessas que o Senhor fez, ele cumpriu na minha vida. Então, ele pode cumprir também na sua vida. Basta você crer, acreditar no Senhor, que o Senhor, ele move montanhas. A gente tem um pensamento muito pequeno para as coisas do Senhor. Jesus disse que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, passará desse monte para o outro lado. Com a nossa fé do tamanho de um grão de mostarda, imagina nós pedimos ao Senhor para aumentar a nossa fé. E o Senhor disse, se não tiveres fé, peça a Deus fé, que o Senhor vai aumentar a nossa fé, né? E esta é a promessa do Senhor para a sua vida. Eu falei baseado na palavra do Senhor, mas o meu testemunho em relação a isso é muito grande, tem muito mais coisas que não dá para contar aqui, porque é muito grande. É muito grande o que o Senhor ele fez na minha vida e também ele pode fazer na sua. E eu achava que o sonho de toda mulher é casar, né? E quando eu era adolescente, eu dizia para o Senhor, Senhor, eu só quero casar. Eu me guardava para o Senhor até o dia do casamento. Mas aconteceu uma situação que não foi permitido e a nossa carne, deixei a minha carne agir. Isso não é o que o Senhor quer, né? E eu não fui adiante com os meus planos de me guardar até ao dia do meu casamento. E isso trouxe depressão para minha vida, trouxe desânimo, angústia. E foi dessa mesma relação que veio as meninas. Mas eu não me arrependo de ter minhas filhas que o Senhor me deu, porque antes de tê-las, o Senhor falou para mim que eu ia ter uma criança, e na segunda também falou para mim em sonho. E eu não acreditava, porque eu não podia engravidar. Eu fazia tratamentos e não podia engravidar. Mas o Senhor, ele prometeu e ele cumpriu na minha vida. Ele pode também cumprir na tua vida. Se você não pode ter filhos, se você tem essa promessa que o Senhor ele vai abrir a sua madre, pode crer que o Senhor ele vai abrir. Se ele te prometeu, ele vai cumprir, né? E que você possa aumentar a sua fé no dia de hoje e saber que o Senhor ele é Deus nas nossas vidas. Saber que qual grande e tremendo é esse Deus. Que tudo que ele promete, ele cumpre em nossas vidas, né? E eu quero agradecer a sua participação neste momento, de ouvir esta palavra tremenda que é falando sobre casamentos, para você entender que as promessas do Senhor, elas são verdadeiras em nossas vidas. E eu sou prova viva, e quem me conhece sabe que eu sou prova viva do que Deus ele fez por mim. O Senhor ele me tirou e me exaltou da maneira que ele quis, da maneira que o Senhor ele quis. Aleluias. Assim o Senhor ele pode fazer na tua vida. Ele pode te restituir tudo o que você perdeu. Ele pode restituir, te dar em dobro de tudo que você perdeu. É só crer e acreditar neste Deus, porque ele é um Deus tremendo. Ele não vê como o homem vê. Ele não enxerga como o homem enxerga. Mas que você possa crer nesse Deus, ter intimidade com ele, porque ele é um Deus tremendo. Eu não tenho como explicar a grandeza do Senhor nas nossas vidas, mas que o Senhor ele é fiel. Ele é fiel para nos entender, para entendermos a palavra do Senhor. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Ai, Jesus, Senhor,
é muito lindo nas nossas vidas. Só tenho a agradecer por tudo que o Senhor lhe fez e que ainda vai fazer em nossas vidas, porque se não fosse o Senhor, a sua misericórdia, nós seríamos consumados todos os dias, né? Se a misericórdia do Senhor não se multiplicasse todos os dias, nós seríamos destruídos. Mas o Senhor, Ele tem prometido e Ele tem feito essas promessas em nossas vidas e tem se cumprido, né? Porque Ele é Deus. Ele é um Deus tremendo, um Deus maravilhoso. Um Deus que promete e Ele cumpre em nossas vidas. Grandioso é esse Deus para conosco. E saber que todas essas coisas o Senhor, Ele promete e Ele cumpre, sim. Vamos só ler mais aqui um versículo que fica em Eclesiastes 9:9, que diz assim. Vamos lá. Goza a vida com a mulher que amas. Ama todos os dias de vida da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida, e do teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol, tudo quanto te vier à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Amém. Que a palavra do Senhor possa penetrar em nossos corações, né? Aqui fala das mesmas coisas que sucede ao justo, sucede aos injustos, né? Que o sol ele brilha para os justos e para os injustos, que possamos crer na palavra do Senhor e entender e guardar na tábua do nosso coração todas as promessas que o Senhor ele tem para cumprir na sua e na minha vida. E entender que todas essas coisas é permissão do Senhor, para que possamos um dia testemunhar de qual grandes coisas o Senhor fez. Que tudo isso que o Senhor ele permitiu na minha vida, para que hoje eu pudesse contar o testemunho, possa dizer o qual grande o Senhor fez na minha vida, restaurou a minha vida, né? O Senhor, ele tem feito e ainda vai fazer. Eu só ainda não restaurei a minha loja. Mas pouco a pouco estou tendo visões do céu. O Senhor tem me dado sabedoria para continuar com a minha loja, né? E o Senhor, ele tem feito grandes coisas. Só tenho que agradecer ao Senhor. Vamos fazer agora uma oração para finalizar e compreender que o Senhor, ele é Deus em nossas vidas. Amém. Senhor, entro mais uma vez, Jesus, em tua presença, ó Pai, para te agradecer e engrandecer o teu nome, porque tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda exaltação, Senhor. Te apresento, Senhor, o meu casamento em tuas mãos, o casamento dessa pessoa que está assistindo, o casamento que ainda vai acontecer, Senhor. O casamento também dessas pessoas que ainda vão assistir, Pai. Vai de encontro a essas pessoas que têm sido desanimadas, Pai, que estão perdidas pelo caminho. Senhor, que o Senhor possa restaurar o casamento dessas pessoas. Que o Senhor possa, Deus, cumprir conforme a tua vontade. Senhor, para as pessoas que o Senhor prometeu o casamento, cumpre, Jesus, no dia e na data determinada pelo Senhor. Faz a tua vontade, Pai. Esta palavra que o Senhor me deu, falando sobre casamentos, Pai, que essas pessoas possam guardar, Jesus, possa guardar na tábua dos seus corações e saber que o Senhor é Deus, que o Senhor faz todas essas coisas, que o que o Senhor promete, Ele cumpre, Senhor. Que é verdade que o Senhor entra na área, Senhor, sentimental, como todas as áreas das nossas vidas, Senhor. Se assim nós permitimos, Pai, Tu entra, Deus. Pois assim eu te peço, Pai, e te agradeço. Amém. Amém. Obrigada a você por assistir, Natália.
Obrigada por você ter assistido e por outras pessoas que ainda vão assistir. Eu creio que o Senhor ele pode mover na sua vida também, Natália. Que o Senhor vai fazer grandes coisas ainda na sua vida, pois eu creio na sua família. O Senhor está restaurando e vai restaurar a sua vida. Ele não é em vão. Todas as promessas do Senhor ele vai cumprir na sua vida, pois assim eu creio nessa vontade do Senhor. Porque quando nós sonhamos um sonho, o Senhor sonhou primeiro. Então que o Senhor possa realizar a sua vontade, o seu desejo que o Senhor ele tem feito na sua vida. Amém. Obrigada por você que ainda vão assistir, que estão assistindo. Amém.